2 cartões que vocês estão lançando. Um que ainda é uma novidade, que a negociação está em andamento, mas está avançadíssima. Eu gostaria que você falasse sobre isso, que é uma possível parceria aí com a Amex, é isso? A gente vem negociando faz um ano, a gente está nos finalmente, vamos colocar assim. Acredito que aí nas próximas semanas a gente já esteja lançando. Tá com o cartão na mesa aí, né? Com o cartão na mão. É um protótipo? É um protótipo oficial. Oficial. E o que é esse cartão, só para as pessoas entenderem? É um cartão de crédito consignado. Primeiro ponto dele, né? A taxa de juros dele é a metade da taxa de juros de um cartão convencional. A gente teve de lucro líquido. Lucro líquido. 43 milhões. 43. De faturamento superior a 200 milhões. 200 milhões de faturamento no ano passado. Exato. E cresceu quanto de um ano para o outro? A gente cresceu mais de 1000%, porque em 2023 nós fechamos com 2 milhões e meio de lucro líquido. Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News. Para quem só nos ouve, eu sou Bruna Lencioni e vou conduzir o programa. A agência DC News é a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. O tema de hoje é crédito e no centro do debate, 2 empresas que nasceram com este DNA de facilitar o acesso ao crédito, a Quista e a Bom Pra Crédito. Com o cenário econômico desafiador, inflação pressionada, juros empinados e renda comprometida, o segmento de crédito está na pauta do dia. Comigo na mesa para debater o assunto, Leonardo Grapeia, CEO da Quista e membro do conselho da Bom Pra Crédito. As companhias são investidas da REAG, o maior fundo do Brasil. Leonardo é especialista em fintechs e board member, ou seja, tem todas as credenciais para falar de crédito e das companhias nas quais atua. Leonardo, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, Bruno. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente vai falar de crédito, a gente vai falar de Quista, vamos falar de Bom Pra Crédito, vamos falar do mercado como um todo, economia, macroeconomia, vai ter de tudo um pouco, mas primeiro eu quero saber, como é que você chegou no posto em que está hoje? Olha, como tudo na vida, a gente planeja, Deus ri, né? Porque nunca é uma linha reta. Eu venho de uma família, como qualquer imigrante, né? Uma família humilde, cujo meu pai foi mecânico de manutenção por muitos anos, né? Trabalhou na indústria. Minha mãe foi auxiliar de enfermagem, mas eu tinha um grande sonho, que era estudar num colégio particular, porque eu via muito o mercado financeiro como uma aspiração, porque eu via todo mundo de terno, gravata e pastinha. Lembra aquelas pastas Sim. que antigamente se usava? E aí, com 14 anos, eu comecei a trabalhar num colégio particular, e o meu salário era a bolsa para eu estudar. Perfeito. Então, desde ali eu consegui identificar que, de fato, o melhor meio de inserção social é o trabalho. Eu consegui ter muito essa relação do trabalho em troca o meu estudo. Uhum. E aí, ali eu comecei a crescer na vida, porque com 17 anos para 18 anos fazendo colegial e trabalhando, que eu digo, fazendo serviços gerais, pintura, office boy, ia pagar de fato as contas do colégio, então fiz serviços... Faz tudo, era um faz tudo. Era um faz tudo, né? Então, estudava pela manhã e trabalhava à tarde até no início da noite. E com 17 para 18 anos eu consegui emergir numa multinacional, que é a Lexmark, do setor de impressoras. Sei, famosíssima. Uma multinacional, para mim foi uma vitória, né? Porque, poxa, imagina, quando eu totalmente fui chamado fora do seu... do da meu sua... contexto, né? Do meu momento. Sim. Então, eu lembro muito bem, Bruno, que quando eu fui chamado para entrevista, eles solicitaram os 3 melhores operadores do call center, e eu era um desses. Uia. Aí eu cheguei na Rua do Ross, número 430, nunca me esqueço, cuja sede até hoje, aquela sede maravilhosa, né, de multinacional, e eu vou fazer até uma realidade, porque eu não tinha roupa para ir, e aí eu busquei um terno, um paletó de um tio, calça de outro, sapato de outro, e parecia o Didi Mocó, lembra o Didi Mocó que tinha aquelas ombreiras enormes? E aí eu cheguei até lá e no dia mesmo eu fui contratado. Então você imagina, eu saí de um salário de atendimento de call center, que era R$400 na época, e pagava já o meu colégio, já tinha deixado de fazer o faz e tudo, né? Sim. E passei a ganhar R$1.000,
ter plano de saúde. E ali eu comecei, de fato, a desenvolver minha carreira. Entrei como trainee no Banco Mercantil de Crédito, fui desenvolvendo meu trabalho, depois fui para o Banco Votorantim, até que eu fui trabalhar na transformação do Banco Pan-Americano com a entrada do BTG. Eu conhecia muito alguns sócios do BTG e eles falaram, poxa, Grapa, a gente está para comprar um banco de varejo e você tem muito essa característica de reconstruir, né, de fazer um turnaround, né, na companhia. Perfeito. E aí, para lá eu fui em 2012, no início de 2012, e fiquei lá mais de 10 anos. Aí foi quando veio a jornada de empreender, né? Que aí foi uma jornada empreender no Brasil, ser empresário no Brasil. É uma tarefa árdua. Árdua, tem que ter muita resiliência. Então, mas, sem sombra de dúvida, o sabor de você conseguir atravessar os desafios, ela é muito compensatória, né? Então, a sua história começa com alguém que tinha um sonho e que realizou esse sonho. É uma jornada do herói. Digo que estou no caminho dele, estou no meio dele. Maravilhoso. A gente nunca pode deixar de sonhar, né? Agora, vamos tentar entender das empresas. Eu queria dividir a nossa conversa em duas partes, mas eu acho que existe muita sinergia entre falar de crédito e falar de que está aí bom para crédito. Então, em algum momento, as coisas vão se misturar, mas nesse primeiro momento, vamos tentar entender o que são essas empresas, a Kista e a Bom para Crédito. Você consegue começar pela Kista? Claro. A história dela e o que é a Kista? Bom, a Kista, ela vem do neologismo de conquista, então por isso que chama-se Kista. A gente teve a concepção dela há 5 anos atrás, e o objetivo dela era, de fato, dar crédito, mas não crédito pelo crédito, né? A gente viu que o Brasil é um país que ainda tem uma alta concentração bancária. Na época, existiam mais de 80% do crédito estava centrado nos 5 principais bancos, e sendo que 2 eram públicos, né? Então, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. E o Brasil é um continente, né, Bruna? Assim, a gente está falando de mais de 200 milhões de consumidores. Uma população ainda desbancarizada. Ainda uma população muito desbancarizada, Total. com nível educacional ainda baixo, no que eu digo, no tocante à utilização do crédito mesmo, no tocante à educação financeira, né? Perfeito. E aí nós tivemos essa ideia, fiz todo o processo de plano de negócio, fui junto ao Banco Central fazer todas diligências, né, para a gente conseguir. O Banco Central, que tipo de registro vocês procuram? É para fintech? Qual é a categorização disso? Quando nós fomos lá, nós fomos buscar mesmo uma CFI, tá? Que é uma financeira. O Banco Central ela categoriza instituições financeiras em 5 grandes níveis, né? De ES5 a S1. S1 são os grandes bancos, porque é um percentual do PIB, e S5 é aquela de menor capital inicial. A gente escolheu a S4, que tinha um capital inicial de 30 milhões. Isso nos permitia a gente compor uma carteira superior a 300 bilhões, que era mais ou menos o que a gente tinha buscado no nosso plano de negócio, né? Poxa, Grapa, por que não buscar uma SCD, uma fintech à época, né? Primeiro porque tanto essas duas categorias, elas não conseguem emitir CDBs para captar recursos. E lembra-se que, basicamente, a atividade comercial de um banco era captar recursos de terceiros, cobrar uma taxa, né? Um service, um ágio, Exato. E emprestar. O cliente pagou, essa diferença é a receita dele. Então, quando você tem uma fintech, uma SCDC, obrigatoriamente depende de fundos. Depende de um grande fundo, geralmente, né? E aí, isso você tem uns riscos macroeconômicos muito fortes. Risco, né? Risco. Na verdade, assim, a gente fala de risco. O investidor que vai alocar recurso, ele prefere deixar o dinheiro dele num ativo de renda fixa ou hoje numa renda fixa. Hoje sim. Então, você tem essa dinâmica do mercado, fez com que, na época, a gente tomasse a decisão de ir partir para uma instituição financeira que pese o regulatório é muito maior. Mas você fala em instituição financeira, no entanto, a Kista, ela empresta? Empresta. Ela é uma CFI, ela é como se fosse um banco. Ela é como se fosse um banco. Ela é uma financeira hoje. Uma financeira. O que diferencia uma financeira de uma fintech?
Basicamente, a fintech, a nomenclatura dela, né, surgiu de Finance and Technology, né? Então, de finanças e tecnologia. Hoje, a fintech no Brasil, ela é uma companhia que ela tem baixo nível de regulação, porque ela é uma empresa prestadora de serviço. Ela tem um certo controle do Banco Central, mas é muito menor do que uma financeira ou um banco. Tá? Então, sem sombra de dúvida, a responsabilidade fiduciária que os controladores têm no banco e na financeira é infinitamente maior. Tá. Vocês estão há quanto tempo no mercado? 5 anos. Nesses 5 anos, qual é o balanço que você faz? Olha, foi a curva J, que é quando você gasta mais e recebe menos, ela se estendeu um pouco mais do que a gente imaginava. E aí volta, né? Uma coisa é aquilo que você planeja, né? Uma coisa é o que a vida te leva a acontecer. Situações externas, né? Então, de fato, o balanço é muito positivo, né? Se a gente for falar do nosso fechamento de 2024, nós fechamos a companhia com 43 milhões de lucro líquido, um ROI superior a 40%, mais uma carteira de crédito superior a 400 milhões. Então, foi um crescimento nesses últimos 3 anos bastante acentuado e muito disso com a contribuição da REAG como investidora. Isso que eu ia perguntar, porque alguém está provavelmente por trás da operação, né? Ela nos ajudou muito, porque ela complementa muito o portfólio da companhia, né? Então, imagina que eu origino um crédito, empresto, securitizo, vendo para um fundo gerido pela REAG, dela ou de terceiros, e posso vender esse fundo, que é um ativo de investimento, para os clientes do Wealth Manager, que são clientes de alta renda. Então, esse ecossistema ele acaba funcionando de forma muito fluida. Né? Mas o público de vocês, quem é esse público hoje em dia? Não é o público alta renda, vocês estão falando com quem? Hoje, o público da Kista é classe B- e até D, e também servidores públicos. Então, são esses 2 públicos que a gente atua hoje. E a fonte de receita de vocês, obviamente, é empréstimo de dinheiro. Exatamente. A gente tem... Mas vocês têm outros produtos agregados também, né? Nós temos 4 produtos de empréstimo, principalmente. Né? A gente tem a antecipação do FGTS, a gente tem empréstimo consignado através de cartão, então é um cartão de crédito consignado. Nós temos o empréstimo com garantia de celular, que são micro empréstimos, principalmente para pessoas negativadas, que precisa... Sei lá, o cara está negativo na conta de luz. Isso. Está desesperado. Precisa ter aquele fôlego. A gente chama de o toque de estamina, que a gente precisa dar para ele sair daquela situação. E o celular hoje é um ativo, né, que não é tão barato, então a gente tem tecnologia hoje para fazer a solução. E agora, né, com esse novo e-trabalhador, que é o novo consignado privado, é uma nova linha que nós temos. Né? Para o varejo, nós temos o quê? A gente oferece essas soluções como meio de pagamento. Então, vamos imaginar que um cliente ele é um seletista, né? Ele é um trabalhador e ele tem saldo no FGTS dele. Ele procura um varejista parceiro nosso e ele pode comprar uma geladeira, uma TV, através do FGTS dele. Então, a gente faz a antecipação do recurso e credita o varejista. Então, isso se torna, da mesma forma que tem o cartão de crédito, isso se torna um meio de pagamento para ele. Né? Vocês viram meio de pagamento nesse caso ou não? É só uma intermediadora mesmo? A gente é uma intermediadora. Perfeito. Mas num produto que a gente usou, não vou dizer uma inovação... Uma tecnologia. Mas usamos muita tecnologia. Tá, é isso que eu ia perguntar, se tem muita tecnologia embarcada no trabalho de vocês. Tem porque hoje esse produto no Brasil... ele basicamente pega a antecipação da FGTS como um empréstimo e pega o recurso livre. No nosso caso, ele tem, eu chamo de dupla benefício. Né? Primeiro, porque ele está consumindo um bem sem utilizar o saldo do cartão de crédito, que é o que geralmente a gente faz, né? Parcela em 6 vezes, vai 12 embolando. vezes. Isso. Aqui ele faz antecipação. Eu pago à vista o varejista, né? Então o varejista recebe o recurso. E ele parcela com você. Ele parcela comigo, direto com o FGTS dele. Então ele nem vê esse recurso, porque eu vou lá no FGTS e pego esse recurso. Entendi. E a diferença é que as parcelas são anuais e não mensais. Isso já é parte de uma espécie de Open Finance ou não tem nada a ver? Não, ainda não. Tem nada a ver, né? Não, ainda não. Eu sei que ele está em desenvolvimento ainda, o próprio Banco Central pediu
Pediu não, tem recebido ajuda aí de grandes instituições bancárias e grandes empresas de tecnologia para continuar o desenvolvimento, né? Então, mas a coisa está tomando uma proporção meio absurda, né? A gente não imaginava poder entender que uma intermediadora faria o papel de uma instituição que empresta um valor do FGTS, porque ela acessa esse FGTS e, ao mesmo tempo, você consegue parcelar isso, né? Exato. Interessante. É um produto. Inclusive, a gente tem essa solução, a gente tem, inclusive, com uma clínica de, por exemplo, fertilização in vitro. Porque a gente identificou uma... Valor alto aí, né? Exatamente. E tem um ponto também, Bru. Queira ou não, o ciclo da mulher na carreira, ela é como a nossa, né, do homem. Então, a gente emerge na carreira aos partir dos 20 anos, mas a gente chega na nossa maturidade profissional entre os 35 a 45 anos. E aí, geralmente, ali a gente, né, encontra uma parceira, a mulher encontra um parceiro e, vamos ter filho. Só que aí a curva da fertilização da mulher é descendente. Então, o mundo é injusto. Não evoluiu. A natureza não evoluiu nesse sentido. E aí a gente atribuiu essa parceria com uma clínica para que a mulher pudesse fazer o congelamento de óvulos dela ou mesmo a fertilização pagando com FGTS. Muito interessante. Então, vocês estão atrelados a varejo e a serviços. Não tenha dúvida. É o que a gente gosta de fazer, mas muito que eu brinco, né? O Brasil, por ser esse continente, a gente gosta de trabalhar alguns nichos. É estratégico. A gente tenta fazer isso. E a gente falava antes aqui no off, que não é off, vai virar on agora, sobre 2 cartões que vocês estão lançando. Um que ainda é uma novidade, que a negociação está em andamento, mas está avançadíssima. Eu gostaria que você falasse sobre isso, que é uma possível parceria aí com a Max, é isso? A gente vem negociando faz 1 ano, a gente está nos finalmente, vamos colocar assim. Acredito que aí nas próximas semanas a gente já esteja lançando. Está com o cartão na mesa aí, né? Com o cartão na mão. É um protótipo? É um protótipo oficial, vamos colocar. Então a gente vai ser o... E o que é esse cartão, só para as pessoas entenderem? É muito interessante, porque é um cartão de crédito consignado. Então, primeiro ponto dele, né? A taxa de juros dele é a metade da taxa de juros de um cartão convencional. Então, por exemplo, se um servidor, que o público-alvo dele hoje, majoritariamente, são servidores públicos. Então, se o servidor utilizar o cartão e não pagar a fatura, por exemplo, eu vou lá e consigno o valor mínimo daquela fatura. Tá, mas os juros... É a metade do cartão convencional. Então, se o cartão do convencional que praticado hoje no mercado, 12%, então. A taxa de juros aqui é 5%. Tá. Então, e aí é aí que vocês estão querendo ganhar volume e avançar. Isso. Hoje aqui, só para você ter uma ideia, a gente já tem hoje credenciado mais de 100 convênios na esfera municipal, estadual e federal. 100 convênios? 100 convênios. Então, com órgãos de... prefeituras, governos e também... Diretamente com os governos. Isso. E também para os aposentados e pensionistas do INSS e para os servidores do governo federal também. Então, menos de 1 mês, eles vão poder ter acesso a esse cartão da bandeira Max. Aí até você mesmo... Falei, a bandeira Max tinha um glamour. A Max não conversava com pessoas que não fossem do segmento AAA, né? Para dizer o mínimo, né? Exatamente. Mas e aí, a Max está se colando com outro tipo de público, é isso? Eles estão com uma... Foi bem interessante, porque a gente fez uma provocação para eles, porque esse é um produto tipicamente brasileiro. Então, o primeiro desafio que a gente teve com as bandeiras foi explicar este produto. Porque eles estão habituados com o cartão de crédito convencional. E a Max foi uma dessas que falou, poxa, mas isso é um negócio muito particular do Brasil. E casa muito com uma proposta de valor que a gente quer instaurar no país, que é... Pode falar. Não, eu acho que eles perderam mercado aqui, eles perderam espaço. Outros bancos avançaram muito, BTG avançou muito, outras bandeiras ofereceram milhares de serviços aí, e vantagens, e clube de benefícios, etc. Agora todo mundo vai na sala VIP no aeroporto. E aí ninguém conseguia acessar a sala deles, porque ninguém conseguia alcançar esse patamar de vida, porque nós vivemos no Brasil, né? Nós não estamos na Suíça. Exatamente. Então... E aí eles têm um cartão que chama Blue
né? E é um cartão aspiracional. Então, que casa muito com a nossa proposta de valor, porque a gente quer fazer com que o brasileiro aspiracione uma outra situação de vida, Sim. cresça, emerja, Porque né? realmente eles são um cartão ainda muito forte nos Estados Unidos, né? Muito forte, São vem com um cartão. pacote de benefício bem interessante. Então eles estão, de alguma maneira, reaparecendo. A gente acredita que com a nossa parceria e a nossa abrangência de público vai poder trazer uma capilaridade para eles muito interessante. Qual que é a abrangência de público de vocês hoje? Hoje, se a gente for falar da esfera pública, a gente tem um potencial de clientes superior a 45 milhões. Perfeito. Por quê? A gente tem hoje, basicamente, no Brasil, 28 milhões de aposentados e pensionistas, e o restante está na esfera pública, federal, municipal e estadual. Eu diria que vocês têm aí mar aberto. E a gente está bastante animado com essa parceria, tem nos dado bastante trabalho e desafios, né? Que pesa, como você bem colocou, trazer uma marca com a credibilidade que a Amex carrega para o público nosso, vai custar para a gente, né, um investimento em comunicar ao público de que ele pode ter este cartão e ele deve ter este cartão. Então, estamos bastante animados com esse lançamento. E não seria só um cartão consignado também, você falou, seria só o consignado? Esse é um dos produtos. O outro, sim, a gente já está lançando agora em maio, que é esse cartão. Então, esse está sendo divulgado agora? Esse está sendo divulgado agora, que é um cartão benefício dentro do programa PAT, né? O programa para pagar vale refeição, vale alimentação, bandeirado. É só débito? Só débito, bandeirado. Então, a empresa vai poder contratar o nosso cartão da Kista para fazer o crédito do Vale Refeição dos seus colaboradores. Vocês viraram concorrentes da VR, da Swilo, da Alelo. Com qual diferencial? Sodexo. Com qual diferencial, Bruno? Junto com o nosso aplicativo, esse consumidor vai poder ter acesso aos nossos produtos financeiros. Então, quais são eles? Antecipação de salário, antecipação então, do FGTS. Sendo cliente deste cartão, você consegue acessar os serviços financeiros. Isso, da Kista. Entendi. Virou um ecossistema, então. E da Bom para Crédito. Tá. Eu tenho mais de 70 bancos integrados. Nossa. Porque, sabe, Bruno, a gente acredita que a tecnologia permite a gente, de fato, ter múltiplos canais. Eu não acredito mais, nunca acreditei, e o Bill Gates falou isso, Bill Gates falou uma frase que ele fala que banco não será necessário, mas serviço financeiro sempre será. Então surgiu uma palavra bonitinha para cobrar mais caro, que chama-se Embed Finance. Quando você embeda os serviços financeiros, de fato, há uma prestação de serviço. Então, por exemplo, a Apple tem feito isso nos Estados Unidos. A Apple lançou o Apple Card. Então, ela tem todo o público dela de consumo, só que ela está usando agora o meio de pagamento dela. Só que ela não é um banco e ela não é uma financeira. Mas ela é um meio de pagamento. Ela é um meio que usa o serviço do banco, que é o Bank as a Service, que hoje a gente tem visto crescer muito no país. Muito. Então, a gente acredita muito nisso, nesse Embed Finance, porque como eu trabalho com nicho, ele não precisa ter a conta comigo, mas ele pode ter o meu cartão, ele pode ter o meu empréstimo e pode manter a conta dele no banco que ele tem de preferência. Sem precisar fazer nenhuma transição, nada. Ele fica onde ele está, só que ele só tem aquilo como um serviço extra. Exatamente. Ou então, o que vai ganhar o cliente daqui para frente é a prestação de serviço. É isso que eu ia falar. Acho que vai ganhar quem ofertar mais serviço ao cliente. Não tenha dúvida. Sem cobrar nada dele. Sem cobrar nada dele. Porque esse é o lance, né? Exatamente. Ou dando oportunidade que ele não tem. Então, a gente acredita muito nesse modelo de negócio hoje. Né? Então, a gente falou da Kista, que tem aí um produto totalmente já definido, que é o cartão alimentação. Isso. Que vai virar um desafio para vocês de convencer as empresas, olha... Não tenha dúvida. Vocês devem estar trabalhando com umas metas meio absurdas, acho. Exato. E principalmente você é o CEO, você deve ter falado, isso mesmo. Vamos botar pressão no pessoal do comercial. Não tenha dúvida. Tem que ter o calor. Mas a gente está muito animado porque, como a gente carrega um pool de serviços pro colaborador,
Então, de fato, o produto por si só ele é igual aos demais. Mas, quando eu dou para ele a oportunidade de ter acesso a linhas de crédito que ele poderia ter ou em agiota ou em outros lugares, num único cartão, então a gente acredita que isso pode ser um diferencial para as empresas. Né? Agora, aí vem a Bom para Crédito, né? Então eu falei aí, enfim, resumindo o que é a Aquista hoje, você falou que faturaram 40 aí? A gente teve de lucro líquido 43 milhões. 43. De faturamento superior a 200 milhões. 200 milhões de faturamento no ano passado. Exato. E cresceu quanto de um ano para o outro? A gente cresceu mais de 1000%, porque em 2023 nós fechamos com 2 milhões e meio de lucro líquido. Vou te dizer, Bruna, que... Vocês cresceram 1000% entre 2023 e 2024? E aí o faturamento de 2023 você não lembra de cabeça? Não lembro de cabeça, mas foi uns 80 milhões, mais ou menos. Aí deu uns 2,5 de lucro líquido. Entendi. E esse ano a gente espera fechar aí com mais ou menos uns 400 milhões de faturamento e mais de 50 milhões de lucro líquido. E vamos chegar lá, porque... Nós vamos chegar, porque nosso trimestre veio acima do que a gente tinha orçado junto aos acionistas. Todo CEO que vem aqui fala a mesma coisa. Vocês estão vivendo num mundo maravilhoso. Não é maravilhoso, porque a rua não é reta. Tô brincando, tá? Mas todo mundo é muito otimista, eu acho isso o máximo. Mas se você não trabalhar com otimismo... Tem que ser, Bruno. Como é que você vai liderar as pessoas e motivar quem está... Exato, você precisa ser inspiracional, né? Se você não acredita no que você está fazendo, quem é que vai acreditar, afinal de contas? Exato. Não é verdade? Mas vamos lá. Eu falava da Bom para Crédito, porque eu entrei até no site da Bom para Crédito, tem crédito para microempreendedor, pelo que eu entendi, para MEI. Tem crédito para MEI. Eu entrei lá só para bisbilhotar. Para eu ter 12 milhões e um usuários. Isso é importante. Vou me cadastrar, vou atender seu pedido. Eu vi que vocês... agora eu queria entender como é que elas se conectam. A Aquista é uma financeira que oferece outros serviços diversos. Perfeito. Mas a Bom para Crédito é, propriamente dito, o quê? Ela é um marketplace, eu vou tentar simplificar. Ela é um supermercado. Então você chega nesse supermercado... ela é um on-demand. Eu tô lá, Netflix. Exato. Que filme eu quero? Que filme você quer? E aí, no caso dela, é que banco eu quero? Que banco você quer e que tipo de produto financeiro você quer. Tá. Só para você ter uma ideia. Vamos pensar que no passado, antes da gente ter esse acesso à tecnologia que nós temos hoje, para você conseguir um empréstimo, seja ele um empréstimo pessoal, seja ele um empréstimo com garantia de veículo, seja ele um empréstimo com garantia de imóvel, você tinha que ir no banco, né? Você tinha que ir lá na agência. Hoje no aplicativo mais já está lá. Então. Mas, se você quer pegar essas operações em cada banco, no mínimo você tem que abrir uma conta em cada banco. Então, você tem um certo trabalho. No passado, você tinha que ir agência em agência, e agora você tem. Então, o que a gente fez? A tecnologia permitiu a gente unir as duas pontas com muita inteligência. O cliente e o credor. Então, só para você ter ideia hoje eu tenho na minha plataforma, além da Aquista, mais de 70 instituições financeiras. Dentro dessas plataformas, são mais de 22 tipos de produtos financeiros. Quantos? Mais de 22 tipos de produtos financeiros. Existe desde quando a Bom para Crédito? A Bom para Crédito não foi uma... eu não sou o fundador da Bom para Crédito, a gente comprou a companhia em 2021. Tá? Ela surgiu em 2013, ela tem mais de 10 anos de vida. Hoje ela é o maior marketplace hoje do Brasil. É marketplace do que a gente podia falar? De crédito mesmo. De crédito mesmo, tá. Porque ali você consegue todo o crédito que você precisa. E esse é o nosso grande sonho. Né? Quando a Bruna estiver necessitando de um crédito, ao invés de ela procurar o banco dela, que é a primeira ação que a gente faz... É procurar seu banco. Vai procurar Bom para Crédito, porque eu vou te dar um cardápio de restaurante. Mas o que eu pago para você? Que vantagens eu tenho? Zero. Você não paga nada para. E como é que você ganha dinheiro com isso? Porque os bancos me pagam uma comissão por ter feito a Bruna chegar é o banco que paga. A receita vem do banco. Vem do banco. Perfeito. Vem do banco. Então, imagina assim, hoje eu tenho na plataforma mais ou menos 12 milhões de usuários. Por mês, 800 mil clientes, CPFs novos, eles acessam a nossa plataforma. Porque muitos desses clientes utilizam até a gente como buscador.
para comparar. Uhum. Comparador de juros. O comparador. Ele vem lá, porque é como se um cardápio de restaurante. Você faz a oferta, você cadastra, você faz um cadastro seu. E a gente usa todo um algoritmo. Não é IA, porque hoje está na moda, todo mundo fala que usa IA, né? Não é IA. Sim. A gente usa toda uma sistemática de algoritmo. Aí eu vejo, olha, a Bruna, ela é uma pessoa assim, ela trabalha assado, ela tem X de renda. A Bruna tem o perfil desses bancos. Aí eu vou lá, Bruna, ó, banco, a Bruna quer esse Quer empréstimo. você aqui, banco, ó. Banco. Aí o banco vai lá e volta. Eu dou esse empréstimo para Bruno, o outro dou esse empréstimo para Bruno, dou esse. Aí você recebe isso no e aí seu celular. você E você não- escolhe. entendi. Então vem mais de uma oferta, como se eu tivesse. Em média, vem 5 ofertas. Que maravilhoso. Aí você, no seu celular, você olha, eu quero esse, porque esse me dá um valor maior, esse me dá um juros menor, esse me dá... Precisa pesquisar juros. Os juros estão exorbitantes. Muito. E aí você contrata, então, num clique, você contrata o seu crédito sem sair de casa. E tem casos assim muito interessantes. Por exemplo, a gente teve um período que a gente viu que à noite aumentava muito o índice de solicitação. Cara, mas você sabe que muito varejista fala isso? No início, a gente achou até que era fraude. Falou, não é possível. Aí a gente fez uma pesquisa, a gente contratou uma agência, que a gente fez uma pesquisa muito legal, inclusive entrevistando o cliente, tal como você está me fazendo. E a gente percebeu que era ou quando ele estava sozinho na cama, e aí não queria saber se a parceira ou o parceiro estava descobrindo que ele estava fazendo empréstimo. Você tá de brincadeira. Sim, nós fizemos muito isso. Caramba! Então a gente... Mas também é o horário que as pessoas têm, né? Tá lá vendo novelinha, sei lá, né? Tá, não sei. Muito das pessoas Parceiro ou parceira tá lendo um livro, alguma coisa, e aí você fala, tá bom, gente, deixa eu dar uma olhada aqui, porque as contas não estão fechando. Exatamente. Deixa eu ver o que eu acho na internet. E as pessoas têm vergonha de fazer isso no trabalho, porque às vezes o coleguinha passa, olha no celular, Sim. vê que não tá no bom para crédito, opa, tá pegando crédito. Ih, ó, tá ruim financeiramente. Tá ruim ali. Então você tem Tá falidão. a dinâmica dos horários, né? Vamos colocar assim. Que interessante. Existe sinergia entre os dois? Entre Quista e Bom para Crédito? Muito sinergia. Inclusive também posso falar um pouco de Reag também, porque eu tenho público de todas as classes, né? Eu brinco que eu sou um extrato do Brasil. Eu não falei, mas a Reag é a maior gestora independente do Brasil, com 299 bilhões sob gestão, em linhas bem diferentes assim de atuação e diversos assets. Exatamente. Então, assim, por aí, né? A gente assim tem uma diversidade de clientes na nossa plataforma muito grande. A gente é uma fotografia do Brasil, né? Então, tenho desde classe A, classe B, classe C, classe D. Então, quando você tem essa diversidade de produtos financeiros e no momento que o cliente vê que, ele não tem custo, 2, é seguro, 3, ele está comparando. Então, é como você ir no restaurante, você vê lá um cardápio e você vai escolher aquele que melhor te atende naquele momento. Ele acaba voltando. Então, eu tive um cliente muito particular que ele fez um empréstimo com garantia de imóvel, que é uma operação mais complexa, que é uma operação que demanda muito documento. Exato. E aí eu lembro que ele consultou a gente em agosto, aí consultou a gente em novembro e fechou com a gente em janeiro deste ano. E aí a gente foi perguntar por que desse comportamento, o que aconteceu, né? Porque, não, eu estava vendo se ia precisar mesmo, eu estava comparando, eu estava pesquisando, e no final ele acabou fechando. E era uma pessoa que tinha uma renda muito boa. Então, mas às vezes alguns contratempos acontecem e você acaba perdendo o controle. É um público que certamente poderia ser um investidor para a Reag, para investir em produtos financeiros da Reag. Que hoje a gente tem produtos onde pessoas físicas, né, mas são pessoas de maior poder aquisitivo, que tem a nossa área de Wealth Manager lá dentro. Tem área de Wealth. Ela pode ter acesso. Então, bem ou mal, a gente acaba tendo uma sinergia. E para aqui está totalmente, porque só para você ter uma ideia, dentro desses 12 milhões de usuários que nós temos... Quista. Do Bom para Crédito. Do Bom para Crédito. Mais da metade são seletistas. Eu não vou estar lançando o cartão PAT, ele pode ser um incentivador para o RH contratar o Quista Benefício. Ele pode contratar a antecipação do FGTS na Quista. Ele pode contratar um crédito consignado privado na Quista.
Ele nasce na Bom Pra Crédito, mas ele pode contratar na Quista. Então, é um agregando valor ao outro, um potencializando ao outro. Onde você enxerga as duas companhias daqui a 5 anos? Olha, aqui eu vou ser mais pé no chão, Tudo bem. porque, de fato... Sem aquela pressão, né? A pressão... Pressão no board ali. Isso sempre existe. Se preocupa se o board não pressionar. Essa é a preocupação. Não, se tiver todo mundo quietinho se tiver todo ali, mundo ó. quieto... Ixi, comigo não morreu. Exatamente. Então, olha, Bom Pra Crédito, a gente espera ter mais de 20 milhões de usuários, tá? A gente já está utilizando, e você fez uma ponderação muito importante no início, que é o Open Finance. Tá? Então, a gente já vem utilizando o Open Finance, a gente tem dentro do Bom Pra Crédito, que a gente chama de BPC Check. Então, o que é o BPC Check? Rapidamente, só para o público saber. O cliente nos dá autorização para a gente acessar os dados da conta que ele tem. E só para você ter ideia, a gente pegou 800 clientes nossos que tiveram seu contrato negados, 800, e fizemos a oportunidade de ele acessar o BPC Check. Desses 800, em torno de 600 e pouco aceitaram. Aí você vai falar, poxa, Grapa, mas o cliente não tinha crédito. Ali, o único recurso que ele tinha era aceitar para ver se melhorava a situação dele. É uma verdade. Só que desses 600 e pouco, mais de 63% tiveram o seu contrato aprovado. Então, e por que será que porque a gente mudou utilizou os dados do Open Finance dele. Entendi. Então, e aí aumenta a informação e aí diminui o risco, né? Diminui o risco. Então, aquilo que o Banco Central que pese... Aliás, fica um elogio ao Banco Central, que é um órgão excepcional que nós temos. Assim, a gente tem que se orgulhar né, do trabalho que ele faz, que é exemplo para o mundo, inclusive. Sim, totalmente. Só um dado, tá? Quando a gente estava com o pico de inflação nos Estados Unidos também, o Fed solicitou, isso até numa reunião com o Campos Neto, ele comentou, o Fed solicitou profissionais nossos para ajudar o Fed a combater a inflação, porque o americano não sabia lidar com uma situação dessa. E a gente exportou know-how, inteligência. Então, Não, também, eu acho maravilhoso. Eu acho o Banco Central uma instituição ali muito, muito séria. A gente tem visto que ela tem sido responsável aí por controlar a situação econômica do país, vista a situação dos gastos públicos totalmente exagerados, enfim. Exatamente. O mercado fala isso, né? E o Banco Central é quem está atuando. O Banco Central é quem está dando o remédio, né? É quem está dando o remédio. Remédio amargo, né? Precisa dar o remédio amargo. Essa ambidestria de o governo colocar dinheiro na economia. Para esquentar a demanda e o consumo. O Banco Central tem que forçar a subir a taxa. Exato, aperta. Tá parecendo uma briga de Tom e Jerry, né? Sim, tá bem esquisito isso. Tom e Jerry. Lembra o Tom e Jerry que um correndo atrás do outro? Sim, tá mais ou menos assim. Mas é o remédio amargo que o Banco Central tem para fazer hoje no curto prazo. Exatamente. Me fala uma coisa, quanto faturou ou lucro líquido, enfim, do jeito que você quiser falar, a Bom Pra Crédito? A Bom Pra Crédito, aí sim ela é mais, a gente olha muito mais como faturamento, né? Ela teve de... Por quê? Porque como a nossa... A Quista, a gente olha muito o spread da operação, que é o quanto eu capto pela diferença do que eu emprestei. Então, vamos supor, eu emiti um CDB lá nas plataformas. Estou fazendo que... eu vou pagar esse CDB em 2 anos, 130 do CDI, por exemplo. Tá. Então, o investidor me empresta esse recurso, eu pego esse 130 e empresto a 600 CDI. Nessa diferença, eu tenho que pagar despesa administrativa, despesa operacional, mais imposto. Mas é uma conta um pouco mais complexa mesmo. Aí ali é o lucro. Então, isso para mim é muito importante. Por isso que eu falei muito mais do lucro. Tá. Porque essa variável para mim é muito importante. Na Bom Pra Crédito, como eu não tenho esse capital, o risco do capital, ela é um fee-based, ela é uma prestação de serviço, ela é um comércio. Eu estou pegando um cliente aqui, apresentando no banco ali, quanto isso daqui está me dando de receita? Paga minhas despesas e me sobra quanto? Entendi. Aqui é de fato o que eu chamo de receita líquida. Só para você ter ideia, Bom Pra Crédito tem de originação e receita, a gente está falando mais de 160 milhões no ano e de receita líquida aí vai dar mais ou menos uns 24 milhões. Então, é uma companhia que ela vem crescendo bastante, que pese o crescimento dela é maior, mas a receita é menor, porque, de novo, né, como tudo na vida é um funil, entra
800 clientes para sair X. Então, tudo isso daqui eu carrego de custo. E na financeira, não. Financeira a gente olha mais spread com essas linhas novas que a gente está disponibilizando. E são produtos colateralizados, então o nosso risco de inadimplência é menor. E fala para mim, tem crescido ano a ano também? Qual é a diferença entre o faturamento do ano passado com 2023 da Bom para Crédito? A Bom para Crédito, ela cresceu menos, né, do que do que a financeira. Até porque a financeira tem esse efeito dos juros, né? Sim. Ela é um efeito exponencial. Mas ela cresceu mais de que 30% comparado a 23. A 2023. Ela cresceu 30%. E ela é uma companhia que, por ela demandar muita tecnologia, ela tem uma mão de obra muito qualificada, que é um custo maior. Sim, total. Então, assim, além disso, você tem Google, você tem Facebook, você tem Amazon, você tem uma série de outras despesas que são dolarizadas, né? Então, geralmente, nosso custo ele aumenta em função do câmbio, mas a gente conseguiu colocar ela num pace de crescimento muito bacana, inclusive com o rebrand que nós fizemos, que hoje ela está um verdinho parecido com a Reag, né? Eu gostei mesmo, tá parecido mesmo, verdade. Você vê que ela tem, inclusive... Eu ia até perguntar se alguma das marcas passou por rebranding. Passou a Bom para Crédito. E aí você vai ver que ela tem muita curvatura do logo da Reag, que te dá uma proteção para o Aquele G, né? Isso. Aquele G da Reag. Exatamente. Perfeito. Vamos entrar no cenário macroeconômico? Você está falando de crédito, a gente está falando de sistema financeiro, a gente está falando de crédito / sistema financeiro, nós estamos falando de marketplace, de acesso a crédito. Nós estamos falando de tudo em relação a crédito, mas eu quero entender o seguinte. O endividamento do brasileiro está em torno de 48%, segundo o último dado do Banco Central. Eu te faço uma pergunta. Tá bom para quem vende crédito? Não, é um desafio muito grande, porque... O brasileiro não é só endividado, o tipo de endividamento do brasileiro é ruim, porque são taxas de juros altas. Então, essas linhas que agora a gente está trabalhando e a gente busca, ela tem muito também o objetivo de trocar essas dívidas. Porque, veja bem, né, muitos da grande população, inclusive, considera o cheque especial como um complemento de salário, que é um erro, né? O cheque especial tem juros superior a 11% ao mês. Crédito pessoal, o juro superior a 6% ao mês. Então, o brasileiro não é que ele é só endividado. A característica do endividamento dele é nocivo para ele. Corrói totalmente muito a renda dele. Muito. E a inflação também não está ajudando, está corroendo a renda, principalmente no supermercado. Exatamente. Então, essas linhas que a gente busca, como antecipação da FGTS, o novo consignado privado, o cartão de crédito consignado privado, se ele utilizar esses limites para substituir essas dívidas dele, ele consegue reduzir o nível de endividamento dele e consegue ter um fôlego dentro do mês. Né? Porque as pessoas, eu acredito que as pessoas e os varejistas, os empreendedores, não de modo geral, mas os pequenos, muitas vezes, por desconhecimento. Eu estou falando, às vezes, de um cara que abriu uma lojinha ali na garagem da casa dele. Né? E eu estou falando de uma pessoa que muitas vezes não acessou a informação porque não quis ou porque realmente não entende. Falta educação financeira no Brasil, correto? Muita educação financeira. Até porque você falou uma coisa que muito importante, né? O brasileiro, a sua grande maioria, é um empreendedor por necessidade. Sim. Não é um empreendedor por vocação ou opção como outros países. E a coisa só tende a aumentar porque a economia prateada, né? As pessoas estão vivendo mais e elas saem do mercado de trabalho se vendo numa situação de uma aposentadoria ínfima, vergonhosa, e elas precisam encontrar algum mecanismo de sobrevivência. Não tenho dúvida. E muitas vezes elas começam a fazer coisas em casa, para vender na rua, para vender para a vizinhança. E esse acho que tem até uma nomenclatura para isso, que seriam os nano-empreendedores, se eu não me engano, segundo o Sebrae. Estão falando desse cara que às vezes não tem um capital de giro e está refinanciando o cartão de crédito dele, está pagando caiu no rotativo, começou no parcelado, de repente ele caiu no rotativo, de repente ele já não consegue mais pagar.
De repente ele já não consegue mais comprar os ingredientes que ele precisa para poder fazer e vender aquele produto. Exatamente. Então isso me parece um problema crônico no Brasil e o que você fala vai muito de encontro ao que eu estou falando. Quer dizer, as pessoas elas precisam se informar mais. Sim. Porque a tecnologia, ela tá aí justamente para encontrar soluções que melhorem e facilitem a vida das pessoas. E que abram concorrência mesmo, e que escancarem a concorrência. Porque cai muito naquilo que você falou. Quer dizer, o cara antes ele ia para um banco, depois ele ia para o outro, depois ele ia para o outro, ele tentava entender qual era o melhor cenário para ele. Hoje ele não precisa mais fazer isso, tá tudo na internet. O chat GPT fala para ele de repente, entendeu? O Banco para Crédito explica para ele quem vai oferecer o melhor crédito para ele. Perfeito. É nessa linha, não é? É isso mesmo. E você fez uma ponderação muito bacana, Bru, porque assim, primeiro o brasileiro é um empreendedor por necessidade, né, na opção. E tem uma coisa que eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito, é o tal do etarismo, né? O etarismo, Desculpa. totalmente. Porque, veja bem, eu brinco, né? As pessoas de 40 anos hoje, ela fisicamente reflete umas pessoas de 30 anos há 20 anos atrás. E esse desprezo que o mercado corporativo dá muitas vezes para a pessoa acima de 50 anos, a gente precisa rever. Precisa. Porque as pessoas estão vivendo mais. A reforma da Previdência ela é necessária e urgente, senão ela se torna insolvente. Sim. Então, assim, quanto mais a gente vai esticando a idade de aposentadoria para frente, mais a gente vai vai ter que fazer um programa. Não, mas precisar rever porque isso. essas pessoas precisam continuar trabalhando. Sim. Senão elas não vão ter renda. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa... Mas o mercado de trabalho não está preparado para essa conversa. Eles vão infelizmente, derrubando as pessoas de função e vão isso encostando as pessoas até que as pessoas se sintam constrangidas e saiam, ou até que, de fato, essas pessoas são demitidas. Né? Mas a gente vai ter É muito triste A gente isso. vai ter que buscar novamente a requalificação desse público para a reinserção do mercado de trabalho, que seja mesmo no modelo de empreendedor. Então, a gente vai ter que pensar nisso, porque isso é uma coisa que a demografia vem mudando e vem mudando rápido. Né? É verdade. Eu ia até perguntar da reforma tributária, eventuais mudanças fiscais, se isso tem impacto direto nesse mercado de crédito, como é que a macroeconomia afeta a operação de quem concede crédito, a gente acabou de falar. Reforma tributária, eu acho que pode ser. Assim, ela tem impacto, porque no final o nosso IVA vai sair como o maior do mundo, né? Então, né? lembra, eu sempre falo para as pessoas, assim, a gente gosta de gerar uma complexidade para algo que é simples. Então, vamos lá. Se eu cobro um imposto menor, eu tento a vender mais. Se eu vendo mais, eu gero mais faturamento. Se eu gero mais faturamento, eu posso fazer mais investimento. Se eu gero mais investimento, eu gero mais emprego. Se eu gero mais emprego, eu gero mais renda. Se eu gero mais renda, mais consumidor. E assim o ciclo vai... Esse é o tal do crescimento sustentável. Exato. Esse é o ciclo. No momento que eu faço, infelizmente aqui, independente de entrar em questões partidárias, mas no momento que eu faço uma elevação de despesa do governo, subindo impostos, você já viu o nível de quantidade de RJs que abriram nesse último período? Total, estou acompanhando. Isso vai refletir na empregabilidade. Sim. Porque o Sebrae já disse, 70% dos nossos empregos hoje no Brasil vem de pequenas e médias empresas, que é quem mais está sofrendo. Então, infelizmente, é verdade. No modelo que se propõe o IVA, eu acho que a gente, tanto para crédito, porque aumenta a tributação nossa, e aqui tem um dado importante, as pessoas falam assim, os juros no Brasil é alto. Sabe quanto eu pago de imposto? 40%. As então, pessoas, assim, as pessoas precisam fazer a conta. Se eu vou dar de lucro 1 milhão, na verdade, eu dou 600 mil, porque 400 mil vai para o governo. Então, é muita coisa. É muita coisa. E aí você quer ver uma anomalia que para mim não faz o menor sentido? Imposto sobre a renda do trabalhador. Se eu vou contratar uma pessoa de R$1.000, ela me custa 1.200.
Então, ela me custa 2.200, mil de É salário. isso que eu ia falar, ela custa o dobro, na verdade. Ela custa mais do que o dobro. Então, eu desestimulo. Ao invés de ter 2 profissionais da minha empresa, eu tenho um. Por isso que o pessoal tá pejotizando geral aí, é o que tá acontecendo. Que não vou entrar em meandros disso, mas, poxa, eu não precisaria fazer isso. Não, mas é uma saída. Mas é uma saída, Porque você precisa do profissional, mas também não dá para pagar todos os impostos, porque, enfim, né? E aí você acaba caindo nessa coisa da pejotização que vira uma saída viável. Hoje, infelizmente, é o que está mais acontecendo. Leonardo, alguma consideração final a fazer? Acho que a gente abordou todos os temas propostos. Falamos de quista, falamos de bom para crédito, falamos de economia, macroeconomia, falamos de educação financeira, que é super importante. Essencial. Isso daria mais um programa inteiro. Dá. Olha, queria agradecer muito a oportunidade de estar falando com todos vocês aqui. Talvez o que eu posso dizer é que acredite, né, no trabalho do que a gente vem fazendo no país. Eu acho que... Está falando como empresário. E de fato ser otimista, né? Mas também cobrar para que a gente possa ter um país de fato mais igualitário, um país de fato mais sustentável. Isso depende da atitude de cada um de nós, né? Não ficar esperando de terceiros. Né? Se posicionar, né? Exatamente. Leonardo Grapeia, CEO da Quista, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Obrigada por ter se deslocado até o centro da cidade de São Paulo. Obrigada pela entrevista, pelo seu tempo. Microfones sempre abertos para você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Este foi Leonardo Grapeia, ele que é CEO da Quista. Eu agradeço a sua audiência. Até o próximo programa.